O médio que tem o seu campo magnético ativo é considerado um médio com grande intensidade de energias que atrai os espíritos com baixas energias do campo magnético. Quais são as consequências para o médium na comunicação magnética? Esse espírito suga todas as energias do médium e pode ser retirado do campo magnético? Essa pergunta é sua, hein? De quem é essa pergunta? Deu para A entender, Maria. doutora? Entendi. Nós temos que definir o que é processo obsessivo, o que é mediunidade. O processo obsessivo, sabemos que ele pode ocorrer sem que a pessoa seja médium. E quando isso acontece, o estado de perturbação e persistência do espírito acontece. Quando existe a mediunidade ativa, então a gente vai encontrar ali, não é um processo obsessivo, nós vamos encontrar entidades doentes e esses espíritos, na comunicação, através desses médicos que têm uma atividade muito ativa, eles vão dizer que não morreram, que estão vivos e que aquele corpo é deles. Então, significa que esse médium vai ter uma perda de energia enorme. Mas essa perda de energia, o espírito não é consciente que ele esteja provocando esses danos no meio. É por causa da sequência de comunicações que muitas vezes acontece em casa, 3, 4, 5, 6 comunicações, vai deixando esse médio que não tem conhecimento enfraquecido. Então, nesse caso, não considero isso um processo de obsessão espiritual, não. Quando esse médio começa a se tratar nos hospitais espirituais, eu percebo que ele vai começar a buscar o controle, que eu vou passando para ele também todas as orientações para que isso não aconteça. Então, o estado de fraqueza e vampirização acontece nos médios ativos por um motivo só. Eles não têm controle sobre as comunicações. Mas esses espíritos também não são culpados. São espíritos que não sabem nem o que estão fazendo, né? Mas, com orientações e tratamento, eles respeitam e se afastam. Obrigada, doutora Cristina. Obrigado também. Graziele, a segunda pergunta é sua. Boa noite a todos, boa noite, doutora. Boa noite, Graziele. Doutora, qual que é o tratamento para os espíritos que estão extremamente materializados, para não sentirem dores e nem sensações terrenas? A primeira coisa que eu oriento a eles é que não fiquem no meio da rua, não fiquem debaixo de viadutos, praças, porque são lugares que eles não vão ter o atendimento que eles precisam. Que eles venham conosco se internar, tomar medicações espirituais, para sair de um vínculo que ele viveu a vida inteira. Porque quem viveu debaixo de uma ponte, muitas vezes após a morte, ele não quer sair debaixo daquela ponte. Quem vivia jogado nas praças, ele não quer sair dali. Ele se acostumou a isso. E dentro da ignorância que ele vive, ele não quer admitir agora que ele desencarnou. Então, o convite é feito, alguns aceitam e outros não aceitam. Então, hoje nós temos os hospitais espirituais dentro da crosta terrestre para poder ajudar essas pessoas, para que elas não caiam diretamente em regiões inferiores, elas têm a oportunidade agora de passar por esses hospitais para, quem sabe, ir com a colônia. Né? Entendi. Obrigada, doutora. Obrigado também. Zila, a terceira pergunta é sua, por favor. Boa noite, doutora Cristina. Nossa, Boa noite. que bom Boa noite. Doutora, pode haver contaminação do meu campo magnético dentro de uma piscina cheia de pessoas que estão em tratamento de saúde? Olha, nós temos duas vertentes nesse sentido. Nós temos a presença das entidades espirituais, que nesse caso aí
não seria o fator principal. Sim, um negócio E nós desse. temos aí o fluido do próprio ser humano. Então, o fluido magnético que compõe o perispírito de vocês, se ele está contaminado, uma pessoa vai contaminar outra. Se existe ali 10 pessoas perturbadas e uma sadia, com um determinado período de tempo, aquela pessoa sadia vai estar na mesma faixa vibratória das outras. Porque, quando o Allan Kardec ele fala na atmosfera fluídica, ele deixa isso bem claro. Quando ele fala na atmosfera fluídica, ele deixa isso bem claro, que um ser humano ele pode contaminar o outro. Obrigada, doutora. Obrigado também. Lia, é você, Lia. Boa noite, doutora. A senhora já Boa noite. respondeu um pouco sobre o campo passivo, mas a minha pergunta é o que ocorre com o médium e como seria o comportamento dele no campo ativo e campo passivo? Olha, com um determinado período de tempo, essas comunicações vão estar sob controle. Fiquei rodando Quanto aí. maior a sensibilidade do médium, maior a complexidade desse médium, né? Então, se ele tem sensibilidade positiva, ele tem uma boa assistência. Essa sensibilidade e esse campo ativo positivo vai atrair bons espíritos. O problema está no estado emocional de muitos médios. O estado emocional abalado vai atrair espíritos perturbados. Então, com um determinado tempo, ele vai se doutrinando, ele vai compreendendo que nada disso vale a pena, essa mediunidade ela vai controlar todas as emoções do médium e o médium vai controlar também a mediunidade. Então, significa que essa atividade que ele tinha de início muito ativa, ela vai diminuindo, mas ela vai caindo no ciclo positivo e não no negativo. Obrigada, doutora. Obrigado também. Pode fazer a segunda, Maria Amélia? Pode fazer a segunda? É porque você está com o áudio fechado, Maria Amélia. Aí, pode fazer, Lia. Quando o médium entra em concentração e ele sente que passa um longo tempo fora daquele ambiente, o que acontece com o médium, doutor? Olha, geralmente, quando eu passo 6 horas trabalhando com o médium, ele tem que trabalhar também nas enfermarias. Ele tem que ocupar a cabeça dele com os necessitados que estão do outro lado. Porque minha responsabilidade é estar com os pacientes agora vivos. E a responsabilidade dele agora é estar com os desencarnados, junto com os médicos espirituais, tratando dele nas enfermarias. Então, isso é um encontro de um médico espiritual com os vivos e de um vivo médio que vai se encontrar agora com os desencarnados para poder também dar toda assistência. Então, o que é que acontece no estado de sonambulismo? No estado de sonambulismo, eu ganho a minha personalidade e o médio perde a dele. Então, esse é o motivo dele perceber que ele ficou um longo tempo ali fora daquele ambiente que ele estava. Ele vai passar um longo tempo, mas não vai haver cansaço físico, porque eu estou dentro do campo magnético abastecendo todos os plexos, então não vai haver cansaço físico. A última vez que eu tive em Pesqueira, eu trabalhei 6 horas. Foram 6 horas de incorporação. Quando eu voltei, o médico estava normal, não tem nenhum desgaste, não. Entendi. Obrigada, doutor.
Rose, a sua próxima. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite a todos. Boa Boa noite. Doutora Cristina, temos aprendido nesse projeto de Dona Maria Cláudia que a culpa de nosso adoecimento não está nas obsessões e nem é culpa dos obsessores. Pergunta: nos hospitais espirituais, os tratamentos fluídicos são nos campos magnéticos e nos plexos dos pacientes, na sua maioria? 70% dos pacientes aqui, o que a gente tem são problemas de ordem emocionais, tá entendendo que tem que saber dividir muito bem as coisas. E o restante nós temos problemas espirituais também neles. Mas olha, com a entrada dos hospitais na região Nordeste, eu não vejo mais obsessões graves, não. Graças a Deus, não tem mais. Porque de início, eu lembro que as viagens para o interior e para o sertão, existiam mais casos de obsessões graves. Mas com a chegada das equipes superiores, essas entidades se afugentam para outros estados. Então, aqui eu tenho 2.400 pacientes em atendimento. Mas não tem de 2.000, não tem um paciente aqui grave, não. Obsessão grave, não tem. Porque a questão maior nossa é a base de união de trabalhadores, é a base de estudo e o combate aos processos obsessivos, fazendo a nossa prevenção em palestra, dizendo que o maior responsável por isso é os vivos, não é os mortos. E eles vão aprendendo isso. E não vai jogar a culpa em obsessor nenhum. Então, os casos aqui que eu vejo, como você está aqui, não tem caso grave. Então, você atender 1.200 pessoas no domingo, eu não encontro nenhum caso grave aqui. Porque os casos mais graves que eu estou, eu não considero graves. São casos que já estão resolvidos. Eu só estou esperando exames para dar alta e aquele paciente vai seguir a vida dele. Mas se você voltar atrás, há 20 anos atrás, 17 anos atrás, aí você via casos graves. Porque os processos obsessivos não foram tratados nessa região, nem na região do Agreste. Mas hoje, pessoal, eu vejo que os casos graves deixou de existir. Rose, pode fazer a sua segunda. Certo. Doutora Cristina, qual é o mecanismo que um HE ou CMHE utiliza para colocar um desencarnado no campo magnético passivo do médium sensitivo que ainda não desenvolveu a percepção? Olha, no caso dos HE, eu acho que todo religioso deve ter medo dessas equipes, porque não são espíritos que eu considero violentos, são espíritos estratégicos. O violento você identifica logo. O estratégico, quando você vem descobrir, o estrago já é muito grande. E eu já vi casos de indução hipnótica para homossexualidade, para bissexualidade. Eu já vi isso, está entendendo? Eu já vi pessoas, adolescentes, entrarem aqui semi-hipnotizadas, dizendo que eram bissexuais. E depois que a gente quebrou o processo hipnótico, elas voltaram atrás e falaram que não sabia de onde vinha aquela ideia que estava em sua cabeça. Então, se por acaso um HE ele coloca um semi, né, próximo de uma pessoa, que ela seja aquela faculdadezinha ativa, isso não vai se manifestar agora. Então, aquela pessoa, aos poucos, ela vai perdendo o equilíbrio que ela nem percebe. E as pessoas que estão em volta também não vão perceber, não. Por quê? Os HE funcionam dentro de uma sutileza para que ninguém perceba. Então, quando entra nessa sala aqui e diz assim, eu estou bem, eu já sei que aquela pessoa não está bem. Então, eu digo, olha, não adianta você enganar. Você não está bem. Deixa eu ver aqui.
E quando a gente vê, aquela pessoa está envolvida com energias pesadíssimas de HE externo, que eu vou ter que fazer agora uma urgência naquele momento para pedir ao setor de evocação que evoca essa entidade. Então, eu vejo assim, tanto para o meio evangélico, para o meio bandista e qualquer religião, os HE são os mais perigosos em termos de destruição. E eu sempre digo aos médios receitistas, a dirigentes, tome cuidado, porque essas equipes, elas desafiaram Jesus. Imagina você. É a vez do seu Moreira. Boa noite, doutora Cristina. Boa Como a noite, seu senhora Moreira. classifica São o 12 por 8. estado fluídico do campo magnético e dos plexos dos médios que por mais de 15 anos trabalharam na mediunidade sem conhecimento e cuidados devidos com os seus campos magnéticos durante os trabalhos? Olha, é interessante, porque existem coisas que a espiritualidade superior são graves, eles não vão liberar para esses médios fazer, porque sabe do estrago que vai acontecer. Então, algumas coisas são liberadas e outras não são liberadas. Por exemplo, se o médium não tem experiência em lidar com HE, a espiritualidade evita esse confronto, eles não permitem que isso aconteça. Porque se acontecer esse confronto, o médico se prejudica. Apesar que ele está fazendo bem, está fazendo bem. É por isso que essa restrição existe. Eles não permitem que esses médios, de repente, entrem em confronto com essas equipes. Então, vejam, o doutor Ricardo Menezes, ele trabalha com hipnose superior. Então, o que é que acontece? A equipe dele toda é especializada nisso. Então, se eu precisar de uma evocação de HE, eu tenho que chamar o doutor Ricardo Menezes, uma equipe que é especializada nisso. Mas só que os hospitais, pessoal, se preparou para isso durante a vida inteira. E durante a vida inteira, os médicos têm que estar atentos a essa situação. Se por acaso não houvesse preparo, a justiça divina não entraria nessa questão dos HE para proteger os médicos e proteger os trabalhos. Então, eu quero dizer com isso que existe trabalho que funciona, mas eu quero dizer também que as equipes não vai colocar vocês na frente de HE sem vocês terem experiência, não. Se aparece um paciente com HE numa instituição que não tem experiência nessa área, as equipes superiores é que faz o trabalho, mas não permite que esses médios façam. Doutora Cristina, deixa eu só para fazer uma observação. Nós estamos com algumas alunas novas e foi feita uma pergunta no chat. O que que seria HE? A doutora pode explicar, por favor? Então, HE, a gente colocou essa siglazinha que significa equipes hipnóticas inferiores. Então, significa que esses espíritos eles podem induzir ao suicídio, induzir à prostituição, induzir a todos os tipos de vício. Mas o mais interessante é que esses espíritos não são viciados. Eles são entidades estratégicas que eles não entram nessa vibração de vício. É como o traficante, né? Ele vende a droga, mas ele não se droga. A mesma coisa essas equipes. Então, HE significa equipe de hipnose inferiores, né? Que a gente colocou a siglazinha HE. Perfeito, obrigada, doutora. Obrigado também, Maria. Adelaide, é com você agora. Adelaide, seu áudio está fechado. Abre para nós, por favor. Eu sempre esqueço esse áudio, né? Doutora, existem pessoas que quando bebem ficam extremamente agressivas. Seria um médium que atrai para seu campo magnético entidades inferiores? Olha, médio que bebe é um perigo, porque se ele, por acaso, pegar a influência de um HE, ele é capaz de matar a família inteira. E depois que sair da hipnose, ele não se lembra mais. Então, por isso que a gente orienta os médios, principalmente sonâmbulos,
não vai em determinados locais que tem essas equipes. Eles não gostam de médicos sonâmbulos, porque eles sabem que os sonâmbulos vai trazer muita coisa boa do mundo espiritual. E eles tentam, de qualquer forma, combater o sonâmbulo. Então, eu tenho uma criança aqui de 3 anos, né, que ela é sonâmbula. Olha, com 3 anos de idade tem sonambulismo, ela já está sendo perseguida por essas equipes, porque essas equipes já sabem da trajetória da mediunidade dessa criança. E a gente está dando toda assistência, toda proteção para que nada aconteça com essa criança. Mas a gente depende de um fator, o pai e a mãe. Se o pai e a mãe não têm interesse em trabalhar a mediunidade dessa menina, ela corre risco de vida. Entenda que muitos pais pedem grandes médios, mas colocam esses médios a perder. A missão dos pais na área mediúnica é muito importante para conduzir os filhos. E eu tenho o maior carinho por essa criança que desde a fecundação que eu cuido dela. E ela tem uma mediunidade extraordinária, vidência, clarividência, clareaudiência, com 3 anos de idade. Então, o que é que acontece? Essa criança vai ter que se manter até os 7 anos em tratamento. Depois dos 7 anos de idade, eu encaminho para a evangelização infantil. Mas durante esse período, a gente tem que observar sistema nervoso, coordenação motora, que ela já teve problema. Quando ela pega uma influência de um campo magnético de um alcoólatra, ela fica bêbada com 3 anos de idade. E isso, quando vocês vêm aqui, vocês tiverem a oportunidade de ver, vocês vão ver isso, né? Isso é a prática. E a neurologia não sabe explicar. E dizem, olha, eu acho que ela tem algum problema neurológico. E depois do tratamento, ela sai normal, andando, tudo, sem nenhum tipo de problema. Ok, obrigada. Posso fazer a segunda Pode pergunta? fazer a próxima, Adelaide. Sim. Doutora, a senhora fala que a pior condição de um médium é o estresse. Como controlar o estresse no mundo em que vivemos? Olha, eu vou dizer uma coisa. Dona Maria Cláudia dizia assim, no princípio da mediunidade de seu Vandir, ela dizia assim, se reclamar, piora, tu escolhe, que eu vou me embora. Veja só. E isso era uma orientação diária e um treinamento diário para se manter a paciência. Porque você imagine esse mega estressado, com tantos hospitais para tomar conta, com tanta gente pedindo socorro 24 horas, já tinha morrido, não aguentava não. Porque os processos obsessivos, eu considero os processos obsessivos como um pedaço de carne que você joga no rio de piranhas. Vem com tudo para cima de vocês. Então, para manter um padrão vibratório, é preciso, às vezes, falar menos, ouvir mais, tá entendendo? E dar pouca opinião. Qual é o problema das pessoas? Querem se meter em tudo. Em tudo querem se meter. Em tudo quer dar opinião, porque com muitas palavras. E muitas não. Ah, eu vou dar minha opinião. Se não gostar, não quero nem saber. Como é que tu vai viver no estresse? Você vai viver no estresse. Então, como se diz na linguagem de vocês, há sapos que vocês vão ter que engolir. Em nome da paz. Não vai adiantar. Tem pessoas que você pode explicar 1000 vezes, ela não vai entender. Está entendendo? Eu vejo paciente que, às vezes, ele quer bater de frente comigo. Pronto, ele só bateu de frente comigo uma vez, porque eu só vou dizer, deite que eu vou fazer seu tratamento e pronto. Acabou. Por quê? Eu sei que é difícil você erguer alguém que não quer ser erguido. É alguém que coloca dificuldade. Então, tem alguém que é mais aberto para o diálogo. Doutor, onde é que eu estou errando? Eu quero acertar. Aí é mais fácil para a gente. Então, o que acontece com vocês, pessoal, é que vocês querem se meter em tudo e muitas vezes não resolve nada. Eu estou errada, é a verdade. Isso só traz estresse. É, verdade. Obrigada, doutora. E orar, né, doutora Cristina? Orar muito para não se estressar, que é difícil, Orar muito, porque o mundo vive uma crise emocional.
Mas você não é obrigado a pensar como o mundo pensa, como o mundo acha. Está entendendo? Então, para lidar, eu digo sempre, olha, para eu lidar com 1.500 voluntários, que é a quantidade de voluntários que tem nos hospitais do Nordeste, dá 1.000. Só no Maria Clara são 300. Eu tenho que conhecer tudinho, detalhe por detalhe, da sobrancelha à ponta do pé. Eu conheço tudinho. Então, o que é que eu faço? Eu, eu não vou, de nenhuma forma, tomar uma decisão, falar nada. Eu só fico só olhando, batendo meu pezinho e dizendo, eu não vou fazer, que vai dar errado. Está entendendo? Então, eu digo sempre para eles, ó, como disciplinadora, minha função é essa. Eu posso falar um sim quando você está certo. E posso falar um não quando você está errado e eu não vou voltar atrás. Então, o que que acontece muitas vezes com o ser humano, né? Ele não quer ouvir um não, ele quer ouvir um sim. Mas o não constrói muito mais mente do que um sim equivocado. Rosângela, a próxima pergunta é sua, Rosângela. Tá bom. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite, Rosângela. Eu trabalhei numa casa espírita que tinha muita divergência de grupo, julgavam muitas pessoas, tiravam sarro, ameaçavam. Em 2019, eu me afastei, porque eu tive problemas de pele, que nenhum dermatologista descobriu o que era, enfim. Quando eu me afastei, eu fui excomungada, me ligaram fazendo ameaças, enfim, foi terrível. E eu fiquei, na época, eu fiquei sem o Tu estudo estava numa e casa sem a espírita ou no prática, né? grupo do Talibã, hein? Oi, doutora. Tu estava no grupo do Talibã ou numa casa espírita? Casa espírita, doutora. Aí eu saí de lá porque eu passava mal, eu já estava vendo coisas que eu falava, não pode ser isso, muito errado. Aí eu fiquei com isso, sem o estudo e sem a prática da mediunidade, em 2019. Aí eu morria de medo, me sentia extremamente culpada porque estava abandonando o trabalho, enfim. Em 2020, eu comecei a estudar o CME. Eu ainda estava muito doente, mas fui melhorando aos poucos, entendendo, porque eu fui entendendo e eu fui melhorando. E aí, depois, quando eu comecei a estudar o CME, eu falei, graças a Deus que eu não estou mais nesse trabalho. E aqui na minha cidade, eu tentei frequentar outros centros, eu não consegui frequentar nenhum centro depois que eu conheci o CME. Aí eu vi que onde eu estava e onde eu fui tentar frequentar, eles estavam fazendo tudo errado e que era melhor eu ficar sem trabalhar. E aí, sem trabalhar mediunicamente, do que trabalhar errado. A senhora pode nos falar sobre isso? Olha, quando eu vou formar um grupo, geralmente eu encontro 8 pessoas, mas eu tenho que fazer uma seleção de grupo avaliando o estado emocional e de fé daquelas pessoas. Ali eu vou escolhendo e vou montando um hospital. E depois de 6 meses eu tenho 40 trabalhadores. Fé e estado emocional é fundamental para a fundação de um hospital. Então, um hospital fundado não quer dizer que esteja tudo correto. Eu estou muito, assim, criteriosa nesse ponto de vista. Eu observo todas as coisas. E, às vezes, eu vou lá na instituição de surpresa. Não é preciso eu ir com o médico. Eu vou, volto, faço um relatório para ele, peço uma reunião com todos os trabalhadores e aponto coisas que o médico não viu, mas eu vi. E que agora a gente vai ter que resolver. Será que a casa espírita é um campo de batalha de espadas e flechas? Não, pessoal. Ela é um recanto de socorro aos necessitados, onde os trabalhadores vão ter que ter tolerância um com o outro. Porque, como disciplinadora, eu sempre viso essa questão da união de grupo. Então, eu tenho 300 voluntários aqui, cada um tem afinidade com o outro, mas todo mundo se respeita. E isso é fundamental. Então, aquele grupo tem afinidade com aquele grupo com o outro, tudo bem. Mas não existe a falta de respeito. Existe ali afinidades de grupo, que em todo canto vai ter. Mas quando ele não tem afinidade com aquele outro grupo,
Ora, não quer dizer que ele está falando daquele grupo. Quer dizer o seguinte, que ele se entrosou melhor com aquela pessoa, mas respeita a outra. Então, isso é fundamental dentro de um trabalho espiritual. Então, quando a gente vai para os pacientes, às vezes eu faço palestras com 300 pessoas, 400 pessoas, e eu exijo que um respeite o outro como paciente. Eu exijo isso. Então, se por acaso um paciente chegar aqui e tratar mal um trabalhador meu, eu chamo ele, está errado. Você está dentro de uma casa de Deus, como é que você aqui dentro quer tratar mal um trabalhador? Então, o que que acontece? Ninguém pode brigar por um poder que não é seu. O poder tem Deus, e Deus não briga com ninguém. E a disputa pelo poder, pessoal, ela estraga qualquer trabalho. Quem está à frente de um trabalho, eu sei que não é fácil. Está à frente de um trabalho. Para mim é fácil porque, dentro das minhas condições, eu entendo um grupo. Mas para quem está encarnado e lidar com um grupo, eu sei que não é fácil. Porque cada um tem um pensamento, cada um tem um jeito, cada um tem aquilo outro. Então, o que é que acontece? Qual é a nossa meta nos hospitais espirituais? Aplicar o que é dos hospitais espirituais. Então, às vezes tem trabalhador que chega com um bocado de ideia, eu digo, ô criatura, tu tá em que mundo, hein? Tu acha que eu vou implantar isso aí? Vou nada. Olha, vou dizer uma coisa a você. Você me pediu um particular para implantar uma coisa que aqui não cabe, não dá, porque isso não faz parte de tudo que a gente estudou. Mas esse trabalhador se conforma e chega à conclusão que aquilo não vai dar certo de jeito nenhum. Então, para mim é muito fácil, mas o que é que acontece? Quando é o dirigente que vai dizer, olha, eu vou dizer, viu? Olha, as unhas faz aumento. Então, já vai dizer, mas, olha, vem cá, por que a direção não admitiu isso? O que é que eu digo para os dirigentes? Para os dirigentes dos hospitais? Pessoal, antes de levar qualquer coisa para o grupo, converse comigo, porque eu vou saber se o grupo vai aceitar ou não sua proposta. Se vocês for fazer como vocês pensam, talvez o grupo reaja de uma forma completamente errada. Na Austrália, veja só, na Austrália, lá na Itália, vai ter reunião de diretoria. Então, o que é que eu digo à Francisca e à Rita? Manda a pauta para mim, eu quero saber o que é que vai ser discutido. E tem coisas que eu digo assim, olha, pessoal, tira isso daí, que o grupo daí não tem condições de trabalhar isso, não. Tira esse outro item aqui, porque isso aí vai causar uma revolução. E eles tiram, faz a reunião e tudo dá certo. Então, o que eu quero dizer com isso é, nós temos que trabalhar junto, está entendendo, pessoal? Dirigente, trabalhador e doutora Cristina. Então, essas três coisas é fundamental para os hospitais dar certo. Se a gente ficar sozinho, isolado, isso não vai dar certo, não. É o que eu digo para os dirigentes. Então, os dirigentes, eles são assim, eles são muito educados, muito obedientes, porque a gente faz uma reunião, ele traz a pauta, a gente conversa, e ele diz, doutor, isso aqui não dá certo não, vá por mim. Então, quando você fizer a reunião, você pode dizer assim, foi a doutora Cristina que aprovou, não tem nenhum problema, o seu grupo está nesse alcance. Doutora, em relação à mediunidade, não desenvolvida, não trabalhada, porque aí eu fiquei sem trabalhar mediunidade em lugar nenhum. Depois do conhecimento que a senhora trouxe para a gente, né? Olha, Dona Maria Cláudia diz o seguinte, que na fundação do hospital, antes de fundar, seu Vandir ficou parado 4 anos estudando com ela. 4 anos parado. Não aconteceu nada, não morreu. Sabe por quê? Porque não adianta se fazer aquilo que não sabe. Sim. E se você não sabe fazer, qual o rendimento que isso vai ter? Você vai ajudar as pessoas em quê? Se você está trabalhando errado. Sim. Então, por isso que os anjos de guarda dizem assim, há um tempo, vamos começar tudo de novo. E começando tudo de novo, agora não vai parar, é para o resto da vida. Obrigada, doutora. Obrigado também.
Maria das Graças, é a sua vez. Você pode fazer a Sim, primeira e a segunda, tá? tudo bem. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Boa noite. Cristina. No livro dos médiuns, capítulo 19, do papel dos médiuns nas comunicações espíritas. Pergunta 223, 23ª questão. Ele pergunta assim: por que um homem de extraordinário talento numa existência já não tem na existência seguinte? Eu pergunto, pode haver um desvio de conduta moral desse médium? Adianta talento sem evolução? Sim, Você tem um talento, mas você não tem evolução espiritual para controlar esse talento. A justiça divina tira e agora quer sua evolução, não quer o seu talento. sim. Intelectualidade nunca se perde, mas evolução sempre sobe um degrau da escala. É diferente. Então, eu vejo que existem espíritos esclarecidos e encarnados, mas não são evoluídos. E o esclarecimento que eles têm quer dizer que ele pode realmente sucumbir na sua prova. Então, no mês aqui de março, nós recebemos uma notícia que um palestrante espírita de uma instituição espírita cometeu suicídio. Ele não tinha conhecimento, mas cadê a evolução? Sim, Se ele tivesse evolução, ele diria o quê? Eu não vou fazer isso porque eu vou sofrer as consequências. Ele tinha evolução de entendimento e tinha essa visão lá do Vale do Suicida. Mas ele estudou o Vale do Suicida e nunca acreditou naquilo, porque ele não tinha evolução. E ele foi levado a um suicídio. Então, a importância da existência do espírito não está, pessoal, no conhecimento, está na evolução dele. Então, se esse espírito ele vem com pouco estudo, mas vem com muita evolução, ele transforma a humanidade. Porque tudo que ele aprendeu não se perde, está nele, mas agora ele veio com objetivo. O objetivo é a evolução, não é a intelectualidade. sim. Ficou claro agora. A segunda pergunta é do capítulo 21º, o 21, da mediunidade nos animais. A pergunta 234. Aí essa pergunta que tem lá no livro dos médiuns é assim: podem os animais ser médiuns? Aí a minha pergunta: gostaria que a senhora nos explicasse por que um cão segue o velório do dono e por que ele fica triste com o desencarne dele. Da mesma forma que ele fica triste se o dono for numa esquina e não levar ele. Está entendendo? Sim, Então, quando vocês estudar a revista espírita, vocês vão entender profundamente que Kardec diz que os animais não têm mediunidade. E ele sim. faz essa referência em diversas páginas. Quando uma pessoa desencarna e aquele animal fica sobre o túmulo, a roupa daquela pessoa virou arquivo mental daquele animal e o olfato dele está sabendo que o dono está ali, mas ele não sabe explicar por que o dono não sai, porque ele é um ser irracional. Então, se esse corpo entra no estado de decomposição, aquelas roupas deixam de existir, ele perde o olfato por aquelas roupas. Então, isso quer dizer, pessoal, que os animais não têm essa percepção nem de vida, nem de morte, está entendendo? Ele tem a percepção da falta do dono, mas ele não sabe explicar essa falta. Sim, ficou claro. Muito obrigada. Obrigado também. Maria Madalena, é a sua vez. Madalena, do Mato Grosso. Madalena, Áudio fechado. Isso. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite, Boa noite. Madalena. Boa noite, grupo. Boa noite. Boa noite. Doutora, a senhora pode nos esclarecer quanto à saúde social, sendo que a sociedade está composta por médiuns
com seus campos magnéticos em maior número ativos e sem conhecimento da ciência energética que envolvem esses médios, tornando-os seres energeticamente fragilizados? Olha, está existindo nas crises de ansiedade em jovens. Eu digo sempre a eles aqui, ô criatura, isso aí eu posso dizer que é uma crise mediúnica, não é crise de ansiedade. Então, a mediunidade em si, ela não chegou às classes mais carentes. Eu provo isso pelas perguntas que eu faço no interior. A jovens de 15 anos, você sabe o que é mediunidade? Nunca ouvi falar. Isso é lamentável. Então, como é que alguém vai respeitar a mediunidade se não sabe o que é mediunidade? Como é que alguém é médio, não sabe o que é médio e vai beber, olha, sem saber os riscos? O movimento espírita não alcançou as classes mais carentes. Somos nós aqui que estamos alcançando isso. Então, vocês observem os vídeos dos jovens que estão indo para vocês. Observe o vídeo desses jovens. Observe o conhecimento deles. Observe como eles falam de eletromagnetismo, hipnose com facilidade. Então, isso quer dizer que os hospitais chegou a essa classe que não conhecia o espiritismo. Enquanto que as classes, que eu considero, né, as classes e as grandes elites que tiveram acesso aos seminários pagos, essas não têm respeito por nada, pessoal. Essas pagam para ouvir o que quer ouvir, e quando sai dali com a esposa, vai tomar seu uísque, vai tomar sua cerveja, já escutou o palestrante, já pagou, e ele acha que está salvo. Então, quando eu pego essa classe, eu digo a eles a mesma coisa que eu digo a outra, a responsabilidade. Se o senhor bebe, eu acho melhor parar. Se o senhor fuma, na idade de 65 anos, eu acho melhor parar por aí. Então, só que nós não podemos proteger uma classe, uma elite, e a outra classe que não tem acesso, a gente vai vetá-lo. Uma das coisas mais bonitas que eu vi foi um agricultor comprando o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu olhei para ele e ele pegou o livro com tanto carinho para ler em casa. E eu disse, olha, que coisa maravilhosa nós conseguimos. Um agricultor vai levar o Evangelho segundo o Espiritismo para casa. Então, ora, pessoal, aquele agricultor ali tem quantos filhos? Às vezes tem 8 filhos. Esses 8 vão se tornar espírita. Mas o movimento espírita foi para a elite e se esqueceu da classe carente. Então, por isso que quando a gente dá palestra no interior, eu vou dizer a vocês, eu não alivio para ninguém. Eu não vou aliviar para ninguém. Ali tem médicos me assistindo, tem enfermeiro, técnico de enfermagem, agricultores, zeladores. Pronto, minha palestra é para tudo isso. E tem uns que entram dizendo assim, aquilo que a senhora disse, eu tomei para mim, eu disse para todo mundo. Aí você tomou para você, então vai servir, não vai? Então, para a gente entender, pessoal, que espiritismo é para todos. Então, os que estão errando aí fora, e são pobres, carentes, eu não culpo eles. Eu culpo o movimento que excluiu eles. Uhum. Obrigada, Marene, é a sua doutora. vez. Obrigada, doutora. Obrigado, Magdalena. Boa noite, doutora Cristina, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Eu tenho duas perguntas. A primeira pergunta é sobre o campo magnético aflorado, ativo, né? A minha pergunta é o seguinte: ele pode ficar ativo durante toda a vida e permanecer por tempo indeterminado, atraindo espíritos em sofrimento, caso o médium não melhorar moralmente ou trabalhar a sua mediunidade? Porque eu assisti a aula e fala que o campo magnético ele fica ativo, fica aflorado e pode fazer a atração desses espíritos em sofrimento.
Existe, assim, um período de proteção, por exemplo, até os 12 anos, geralmente a criança está protegida, a partir desse período eu posso ativar esse campo, ele fica ativo por tempo indeterminado, caso o médium não estude, não melhore moralmente. Como é que é essa questão desse campo? E isso vai, primeira coisa, vamos observar a evolução individual. Se esse médium tem evolução e maturidade com 10 anos de idade, ele já pode psicografar. Ele tem evolução espiritual e maturidade. Se por acaso, com 15 anos, esses médios são rebeldes, eles não querem nada com a vida, tá entendendo? Então você já nota que eles não têm evolução. Pela rebeldia, pelas manias sociais, significa que ele tem um campo magnético ativo, mas ele não tem evolução. Ele vai atrair coisa ruim. Ele vai sofrer essas consequências. Então, o que que acontece? Quando se pede mediunidade do outro lado, tem que medir a evolução. Porque eu vi o caso de uma médium, viu? Médium de sonambúlica, para você ter uma ideia. E um sonambulismo extraordinário, mas ela não tinha evolução. Apresentava 22 anos de idade e ela usava a mediunidade para o benefício dela. Então, chegou um momento que eu disse a ela, isso não dá certo, eu não aceito. Você é paciente, mas eu não aceito. E uma certa vez ela me contou que tinha uma pessoa, ela queria comprar o sítio de uma pessoa. E a pessoa não vendeu o sítio de jeito nenhum. E disse, olha, eu vou vender por tal preço. E o pai dela estava fazendo essa negociação. Eu achei aquilo um absurdo. Aí ela disse, meu pai, deixa eu ir com o senhor, a gente vai negociar esse sítio junto. E quando chegou lá, ela usou de hipnose, convenceu a pessoa, olha só, convenceu a pessoa vendeu o sítio quase de graça para ele. E ela veio me contar isso como se fosse uma vantagem. Eu disse, ô criatura, você está errada. Como é que você pegou sua mediunidade para induzir uma pessoa a vender uma propriedade quase de graça e essa pessoa, depois que assinou, recebeu o dinheiro, essa pessoa se arrependeu? Eu vou dizer uma coisa a você, o seu sonambulismo não dá para isso, não. Você veio para ajudar os necessitados, você não veio fazer isso. Ela disse, mas eu queria o sítio. Você queria, mas você conseguiu da maneira errada. Você hipnotizou a pessoa. Então, veja só, Mariana, são essas coisas aí que eu vejo que pediu mediunidade, mas não tinha evolução espiritual. Então, isso abarcar com as consequências, vai. Então, o que era que acontecia com ela, com 22 anos? Quando ela fazia alguma coisa errada, o larígeo fechava e ela tinha crise de gagueiro. Aí, vê só, uma moça loura dos olhos azuis e gaga. Ela morria de vergonha. E eu disse, olha, você aprontou. Não é possível que essa gagueira voltou. E sempre quando ela fazia alguma coisa de errado, fechava o laríngeo e a gagueira voltava. Mas assim, doutora Cristina, o que não ficou claro para mim é assim, e às vezes a minha ideia é errada. Quando a gente fala em campo magnético, eu penso num elo energético, que pode ser É maior isso ou menor mesmo. conforme minha evolução. Se eu vou atrair esses espíritos, a minha dúvida era a seguinte, por exemplo, digamos que eu comecei a ter sintomas de sensibilidade mediúnica aos 17, 19. E se eu não trabalhar moralmente, ela pode ficar até o falecimento, esse campo de atração se desgasta com o envelhecimento. Como é que é? Não, a energia não desgasta com envelhecimento. E mais nos médicos que não têm moral. Você vai ter sérias consequências. Porque esse campo magnético não vai atrair só o espírito, vai atrair fluido. Aí você vai ter problemas no rins, problemas no fígado. O perispírito periférico seu, ele vai lhe adoecer. Tá entendendo? Então, quando há uma evolução e uma compreensão, a saúde é melhor. Entendi. Aí é o que a gente pode ter as cristalizações, os cistos, os nódulos, o câncer, né? Que seriam essas
cristalizações Mas energéticas também. é tudo isso e muito mais, viu, que eu tenho observado aqui, principalmente na terceira idade, as maioria das doenças, elas são fluídicas. Entendi. A próxima pergunta, doutor, é o seguinte. Eu não me considero uma médium ativa. Eu nunca não sou psicofônica, vidente, nada. Eu considero que eu tenho uma sensibilidade mediúnica. Então, eu tenho arrepios, eventualmente eu posso sentir dor de cabeça, enjoo, então eu considero que eu tenho uma sensibilidade. Qual que era a minha dúvida? Eu já cheguei aos 40 e eu já vi a doutora falando nas palestras que geralmente a gente precisa de pelo menos 10 anos para trabalhar uma mediunidade. Nesse caso, eu vou trabalhar no passe e vou continuar com sensibilidade? Porque a minha dúvida era Olha, vê justamente só. como eu já tenho 40, nunca tive desenvolvimento de nenhum tipo de manifestação mais palpável, né? Alguma coisa que eu sentisse de forma mais intensa. Nesse caso, eu vou trabalhar com a parte de administrativa, passe, é mais ou menos esse o compromisso que eu assumi? Só isso é muito pouco. Mas tu tem 40 com cara de 30 teu periférico. Então, eu não vou muito Doutora, então pela eu já ganhei idade 10, estou com 10 anos a menos, posso trabalhar um pouquinho mais. pode, tu tá com 10 anos a menos. A minha assistente, que é a Damiana, tem 76 anos de idade. Ó, a minha assistente, com Hoje, 76 anos de idade. E eu me lembrei agora dela, né? Ela disse, mas tem alguma coisa para fazer? Eu estou tão idosa. Tem, minha assistente, vamos para lá. Já que ela é sensitiva, sonâmbula, não pode trabalhar por causa da idade, mas você vai me assistir. Pronto, você vai ficar ali pertinho de mim, distribuindo ficha, tá entendendo? Então, a gente vai muito pela idade periférica, a gente não vai pela idade física, de jeito nenhum. Então, pela idade periférica, eu observo que aquela pessoa tem uma idade biológica X, mas o perispírito dela não tem essa idade. Então, aí, o que é que eu digo? Olha, tu pode fazer esse trabalho aqui. Aí, o que é que acontece? Tu tem cara de 30, tu tem 10 anos pela frente para completar 40 anos de idade periférica. Tá resolvido. perfeito, doutor, já entendi. Obrigada. Entendeu? Doutora Cristina, então tá difícil. Até abrir o hospital, eu vou ter que ficar de escanteio, vou ter que ficar na recepção, fazendo ficha, Mas também porque tu eu não tô com... aparenta ter a idade que tem, não, viu? Pois é, O tô com teu débito 70 aí foi anos, mas reduzido. graças a Deus com muita energia ainda. Pronto, é essa energia periférica que eu quero. Ai, que bom, que bom. Doutora Cristina, nós chegamos ao final das perguntas. Agora eu quero saber se alguém tem alguma dúvida, gostaria de fazer uma perguntinha, ainda temos um tempinho. São 20h27. Tem alguém aí que quer fazer alguma pergunta? Marina? Eu tenho, Maria Amélia. Então Pois faça, por não, diga, favor. Marina. Boa noite, doutora. Eu vou ver se eu Boa consigo noite. elaborar aqui mais ou menos, que eu fiz umas anotações para fazer a pergunta depois, mas é porque me surgiu uma dúvida, é o seguinte, que falaram aí das crianças médium, né? E se no tratado, no campo espiritual, igual no caso aqui, muitas crianças são diagnosticadas com TDAH, com hiperatismo, né? Não sei se fala assim, ou autista. No caso, essas crianças, a maioria são médios ou porque tem a doença física mesmo? Olha, existe grau que eu observo em alguns autistas, principalmente. Eu tenho um autista aqui, tinha um autista aqui de 7 anos, ele falava 3 idiomas. Aí você, mas o autismo dele não é grau 3. Então, o que é que acontece? Você tem ali um médio e um espírito intelectualizado, os dois. Quando você vai para os autismo mais agressivo, aí você encontra ali o estado do transtorno da criança, a lei de expiação e prova que ele vem vivenciar, e, em alguns casos, o processo obsessivo.
aí já não existe mediunidade, já é o processo obsessivo. Para a gente partir para o grau de agressividade de algum autista, para o futuro desenvolvimento da mediunidade dele, não dá certo, não. Porque eles têm uma atividade neurológica muito ativa. Então, isso significa que ele ficaria muito agressivo nas comunicações espirituais. Mas existem os autistas de grau leves, que são médios, têm condições futuramente de trabalhar, eles têm também uma intelectualidade muito grande, que isso dá para ser trabalhada também. Então, existem dois pontos de vista nessa pergunta que você me fez. Uhum. Certo. Era isso mesmo. Mais alguém? Posso fazer uma pergunta, Maria Margarida? Pode. Doutora Cristina, uma criança com contaminação, mais ou menos quanto tempo ela torna-se liberta dessa contaminação? Olha, eu já vi crianças aqui com contaminação, meninas com contaminação genésica e com corrimento. Isso é muito sério, porque nesse ponto aí existe promiscuidade, ou no pai ou na mãe. Esse genético não foi contaminado por acaso, tá entendendo? Então, o que é que acontece? Já vi também meninos aqui com o mesmo problema. E são muito resistentes a antibióticos. É outra característica que dá para a gente identificar que a contaminação é fluídica. Essa contaminação não vem de ordem de fatores só biológicos, não. Então, quando a gente vai conversar com as mães, elas dizem, olha, doutor, o pai dele é isso, é aquilo, está entendendo? Aí eu entendo por que ela está com aquele corrimento. Está entendendo? Então, isso é uma transmissão de uma contaminação cruzada do pai para a filha. Ele não está abusando da filha, mas só a presença dele, ou colocar ela no braço, essas energias passam para ela. Doutora, e se essa contaminação for no coronário? Se for no coronário, geralmente essas crianças vão ter uma hiperatividade, vamos dizer. Elas Sim. não param, são elétricas, entendeu? Mas com o tratamento espiritual eles vão chegando. Que é que eles vão fazer a absorção coronária na hora do passe e vai amenizando e vai voltando ao normal. Muito obrigada, doutora. Obrigado também. Doutora, encerramos, o nosso tempo já se esgotou. Agora é com a senhora. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus e a todos vocês pela participação nesse estudo. Divino e amado Mestre Jesus, só temos, Senhor, a te agradecer pela luz que derramasse em nossas mentes, em nossos corações. Que venhamos, Senhor, a caminhar sobre os seus passos, sobre pedras e espinhos, sem nada temer, erguendo a nossa cabeça e doando, Senhor, o nosso espírito para a elevação espiritual que tanto vós nos ensinaste há 2024 anos atrás. Divino e amado Mestre Jesus, de joelho espiritualmente a teus pés, só temos a te agradecer, hoje, agora e sempre. Muita paz para todos. Obrigado a todos vocês.